Olá, seja bem-vindo a Atenas Engenharia de Software. Você livre aplicando conhecimento com sabedoria. Neste vídeo, veremos a estrutura do sistema gerado pelo transformador do ACC. Vamos utilizar o Eclipse para mostrar o código do servidor de aplicação em Java. Vamos importar o projeto gerado pelo ACC para dentro do Workspace do Eclipse, selecionando o diretório do projeto e confirmando. Agora, vamos adicionar um servidor para a nossa aplicação. Vamos selecionar o servidor do Apache Tomcat 6.0 e selecionar o diretório da instalação. Em seguida, vamos publicar o nosso sistema no servidor que acabamos de criar. Agora, vamos compilar a nossa aplicação. Repare que as estruturas dos códigos-fontes gerados estão conforme a arquitetura no modelo. Em subabstração, temos os componentes de viagem, BL, container e gate, enquanto em subparametrização temos armador, cliente, navio e terminal. Para cada componente, temos ainda a separação de aspectos, o aspecto de controle e o aspecto de entidade. Dentro do aspecto de entidade, temos as entidades e os tipos de negócio. Os tipos de negócio são classes que representam informações do negócio. Temos aqui, por exemplo, o nome do armador. As entidades são classes que encapsulam o tipo de negócio e implementam alguns métodos definindo o comportamento para aquele tipo de negócio. Temos aqui, por exemplo, o método de clone. Temos também o método que transforma em XML e o método que transforma o XML em entidade. Além deste, ainda temos um método que implementa as regras de negócios atômicas, que são chamadas automaticamente pelo framework. O código deste método tem a finalidade de checar a integridade dos atributos deste objeto. Ou seja, na fase de projeto, definimos no modelo que este atributo não poderia ser nulo. Além deste, temos os métodos para obter e para configurar o nome do armador. Depois do aspecto de entidade, vamos visualizar o aspecto de atividade. Vamos abrir a classe que trata o cadastro de um armador. O Wisdom Framework implementa alguns padrões de projeto, ou Design Pattern. No entanto, estes padrões já possuem uma década de aplicabilidade. Durante este período, o Wisdom também se orientou para outros tipos de padrões, que poderíamos chamar de padrões de engenharia de software, também conhecido como DDD, Domain Driven Design. Neste sentido, todas as nossas classes obedecem a estes templates ou padrões. Isso significa que esta classe resolve todo e qualquer cadastro de armador do meu sistema. Ou seja, ao cadastrar um armador, a minha camada client envia uma requisição solicitando a inclusão, a alteração, a exclusão ou pesquisa de armador. Esta classe recebe a requisição e faz o devido tratamento passando os parâmetros para o framework. Junto da classe de cadastro, temos também a classe que trata a consulta de um armador. Temos a operação set para consulta, além de um seletor, que define quais são os campos ou o método de seleção daquele armador. Neste caso, estamos vendo que o seletor é nome. Então, vamos obter o armador pelo nome, passando uma lista de parâmetros com o nome do armador que estamos consultando. Definimos na arquitetura do Wisdom Framework que as classes de atividade não podem ou não devem se comunicar com as classes de persistência. Para isso, utilizamos as classes de gerência. As classes de gerência possuem dois objetivos que fundamentam a sua existência. O primeiro é manter uma interface genérica de comunicação entre os componentes da aplicação, encapsulando as classes de persistência independente da forma que a persistência foi projetada. O outro é implementar as regras gerenciais, que definem as pré- e pós-condições para que um objeto seja persistido de forma consistente, segundo o que foi projetado para todos os outros objetos presos direta ou indiretamente a ele. Essas regras gerenciais não devem ser escritas na classe de persistência, uma vez que a classe de persistência está muito presa ao tipo de recurso que está sendo utilizado para persistir os dados, seja ele o Oracle, o SQL Server, o Postgres, o MySQL ou um arquivo texto. Se fizéssemos isso, ao trocar as classes de persistência, teríamos também que transcrever essas regras. Nesta classe, temos os métodos que fazem a inclusão, alteração e exclusão de um armador. Contudo,
não há definição dos SQLs das queries que buscam os registros de armador no banco de dados. Isso porque no Wisdom Framework as queries se comportam como recursos da aplicação e são registradas dinamicamente no ACC. Os recursos de SQL estão agrupados nas classes, então vamos acessar o módulo do transformador, navegando até a classe de armador e listando os seus recursos. Vamos alterar o recurso que obtém o armador pelo nome e vamos pedir para gerar o plano de execução. Uma mensagem é mostrada informando que este recurso possui avisos, ou seja, um warning, porque ele faz um acesso full na tabela de armador. Após gerar o plano de execução, temos a opção de executar esta query. Neste momento, apesar da query possuir um aviso, um warning, ela já está liberada para ser utilizada no nosso sistema. Vamos demonstrar a utilização deste recurso na prática, abrindo o Flex e selecionando o workspace do projeto gerado. Vamos agora compilar e, em seguida, pedir para rodar a aplicação de interfaces do usuário. Antes de fazermos o login, vamos startar o nosso servidor de aplicação em Java. Uma vez startado, vamos logar no sistema e acessar o cadastro de armador. Vamos fazer a inclusão de um novo armador com o nome Atenas, clicando em seguida em Incluir. Após a inclusão, vamos limpar o formulário e pesquisar o registro que acabamos de incluir, lembrando que o recurso que obtém o armador pelo nome está com a condição de igualdade. Vamos alterar o nome do armador de Atenas para Atenas Engenharia de Software. Após a alteração do nome do armador, vamos limpar o formulário e pesquisar o armador pela referência dele. Agora, vamos limpar e pesquisar pelo nome Atenas, sem o Engenharia de Software. Como era de se esperar, o registro não foi encontrado com os dados informados. Vamos então abrir o ACC e alterar o recurso que obtém o armador pelo nome, trocando a condição de igualdade por um like e concatenando no final do parâmetro com um percentual. Ao gerar o plano de execução, o sistema nos informa que a query foi alterada desde a última gravação. Vamos gerar novamente o plano de execução e rodar a query para validá-la no nosso sistema. Em seguida, vamos voltar para o nosso sistema e tentar pesquisar novamente pelo nome Atenas. Veja que desta vez o registro de armador foi encontrado. Dando continuidade aos padrões, vamos ver o padrão de processo que o Wisdom Framework implementa. Dentro do componente de Gate, no aspecto de atividade, vamos abrir uma classe que trata processos mais complexos. Esta classe é responsável por responder às requisições de processo e repassar o processamento para uma classe específica. Repare que a classe CatITEPC herda da classe de processo de negócio, que por sua vez é formada de várias atividades de negócio. As classes de atividade de negócio são formadas sempre pelas assertivas de pré-condição, semântica e pós-condição. No pré-condição, colocamos as regras que são necessárias para o processamento principal no método da semântica, podendo executar apenas os comandos de leitura das informações contidas no banco. Podemos dizer que na semântica é onde as coisas acontecem. Objetos são criados, alterados ou destruídos. Neste método, estamos dizendo que se for possível incluir um gate, vamos retornar o XML desta entidade para a camada client. Se não, vamos retornar a lista de mensagens de erro. O método pós-condição é um método que também é executado dentro do controle transacional automaticamente pelo framework, se nenhuma invariância tiver sido quebrada. Este é o arquivo original gerado pelo transformador do ACC. Vamos agora gerar novas regras em pré-condição necessárias para efetuar a entrada do container no terminal através do gate. Além das validações do ACC, precisamos saber se o número do container e o terminal foram informados pelo usuário. Além destes, ainda precisamos saber se o container existe e se ele já está armazenado no terminal. Na semântica, vamos dar a entrada do container no terminal através do gate e na pós-condição poderíamos, por exemplo, fazer com que a cancela daquele gate seja aberta.